No sertão de Pernambuco existe uma cidade chamada Serra Talhada, terra de sol forte, poeira vermelha e gente valente. Mas durante quase 30 anos, Serra Talhada foi um campo de guerra. Não uma guerra entre países, uma guerra entre duas famílias, os Pereiras e os Carvalhos. E essa guerra durou 70 anos. Esta é a história real da família que ensanguentou o sertão pernambucano. Tudo começou em 1848. O Vale do Pajeú era governado por famílias poderosas. Cada família tinha sua terra, seus homens e suas regras. Os Pereiras eram donos de fazendas enormes, descendentes do Barão do Pajeú, um dos homens mais ricos de Pernambuco. Do outro lado, os Carvalhos, ricos comerciantes que controlavam o comércio da cidade. Por décadas, as duas famílias dividiram o poder em paz. Mas em 1848, tudo mudou. O Brasil estava em crise. A revolta praieira rasgou Pernambuco em dois. De um lado, o Partido Liberal. Do outro, o Partido Conservador. Os Carvalhos escolheram os liberais. Os Pereiras escolheram os conservadores. E quando a política entrou na fazenda, o sangue começou a correr. O primeiro grande confronto aconteceu ainda no século XIX. 30 brigas em menos de 4 meses. Homens mortos nas estradas. Homens mortos nas fazendas. Homens mortos nas feiras. E cada morte gerava uma nova morte. Era assim no sertão. A lei não chegava. O governo não chegava. A única justiça era a da família. Em 1907, a guerra chegou ao seu ponto mais sangrento. Manuel Pereira da Silva, o líder dos Pereiras, foi assassinado. Ele era conhecido como Padre Pereira porque tinha estudado num seminário. Um homem de Deus morto a bala no sertão. Com a morte do líder, o comando passou para o sobrinho, Sebastião Pereira e Silva, conhecido em todo o sertão como Senhor Pereira. Senhor Pereira nasceu em 1896 em Serra Talhada. Cresceu vendo a guerra entre as famílias. Cresceu sabendo que um dia teria que continuar. Quando assumiu o comando dos Pereiras, tinha apenas 11 anos e cumpriu sua missão. Os Carvalhos tinham uma vantagem enorme. Eram aliados da polícia de Pernambuco, enquanto os Pereiras lutavam como guerrilheiros na Caatinga. Os Carvalhos mandavam os soldados atrás deles. Era uma guerra desigual. Mas Senhor Pereira conhecia cada pedra da Caatinga, cada grota, cada trilha, cada fonte de água escondida. A guerrilha sertaneja era a arma dos Pereiras. Em junho de 1917, Senhor Pereira e 7 homens atacaram a fazenda Piranhas. No meio da madrugada, o saque foi alto. A destruição foi intensa. Os Carvalhos responderam com mais soldados. Senhor Pereira respondeu com mais ataques. Em outro ataque, os Pereiras chegaram um dia antes do casamento de um aliado dos Carvalhos. O noivo passou a lua de mel com um rifle na mão, perseguindo os Pereiras pela Caatinga. A guerra não tinha hora, não tinha dia, não tinha lugar seguro. Em 1919, a guerra chegou a um impasse. Nenhuma família conseguia vencer, nenhuma família conseguia desistir. Foi então que um homem resolveu intervir. Padre Cícero, o homem mais respeitado do Nordeste. Padre Cícero foi até os Pereiras pessoalmente e pediu que deixassem o sertão, que fossem para Goiás em busca de paz. Quando o Padre Cícero pedia alguma coisa no Nordeste, as pessoas obedeciam. Senhor Pereira acatou o pedido. Em 1920, os Pereiras começaram a deixar o Pajeú. Mas antes de partir, Senhor Pereira recebeu um grupo inesperado, 6 cangaceiros liderados por um jovem de 22 anos. Um jovem que buscava vingança pela morte do pai. Seu nome era Virgulino Ferreira da Silva. O mundo
conheceria ele como Lampião. Lampião passou 2 anos aprendendo com o Sr. Pereira. Aprendeu a guerrilha sertaneja, aprendeu os esconderijos da Serra do Catolé. Aprendeu tudo o que precisava para se tornar o rei do cangaço. Em agosto de 1922, Sr. Pereira finalmente deixou o Nordeste. Foi para Goiás. Nunca mais voltou para a Serra Talhada. A Guerra dos Pereiras e Carvalhos havia terminado. Não por paz, não por perdão, mas por exaustão. 70 anos de conflito. Dezenas de mortos. Famílias destruídas. Uma cidade marcada para sempre. Hoje, Serra Talhada é conhecida no mundo inteiro, mas não por causa dos Pereiras ou dos Carvalhos, por causa de um jovem que passou por lá em 1920. Um jovem que aprendeu a guerra no Pajeú e que levou esse aprendizado para o Brasil inteiro. Lampião, o aluno mais famoso da guerra mais esquecida do sertão. Se essa história te prendeu do começo ao fim, inscreva-se agora e ative o sininho, porque o sertão tem muito mais segredos esperando